Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do AGCast, o podcast aqui da Anhembi Morumbi na VO. E o meu nome é Kaique Pedrosa, eu sou estudante de Relações Públicas aqui da Anhembi. E hoje, o nosso papo é muito importante e muito interessante. A gente comemora hoje o Dia Nacional de Relações Públicas e organizei um bate-papo bem legal com 3 pessoas, 3 RPs incríveis que eu adoro muito. Mas primeiro, eu tô com 2 pessoas novas aqui. A primeira é a Ingrid. Oi, gente, eu sou a Ingrid, também sou estudante de Relações Públicas aqui na Anhembi Morumbi da VO. E hoje a gente tem uma convidada incrível do mundo da moda e da comunicação, relações públicas que vocês vão amar conhecer. Exatamente. E nossa convidada, eu vou ler aqui um pouquinho sobre ela. É um pouquinho pequeno, o histórico. Ela também é ex-aluna aqui da Anhembi Morumbi, RP, de crachá, raiz. Ela tem 17 anos de experiência no mercado da moda, unindo vivências em frente às câmeras e nos bastidores. Então, com vocês, Janine Nunes. Oi, gente! Muito prazer, eu sou a Janine e, primeiramente, gostaria de agradecer esse convite. Fiquei muito, muito feliz quando você me convidou de participar aqui com vocês do podcast. E eu gostaria de abrir, esse bate-papo dizendo o quão apaixonada eu sou pela minha área e pelo curso que eu escolhi, Porque no final, se eu não fosse uma apaixonada pelo meu curso em ser uma relações públicas, talvez eu nem aqui estaria, Então, quando o Ká me convidou pra gente bater esse papo, eu fiquei muito feliz e tô ansiosa. Vamos lá! Eu vou sair um pouquinho aqui do roteiro. Logo que ela falou dessa área tão importante, Janine, por que RP? Rapaz, por que RP? Eu digo que eu acredito que eu já nasci uma relações públicas, assim. Desde pequena, eu era a pessoa que unia, os amigos, os primos, que fazia fazia as coisas acontecer. Então, eu sempre fui o elo, de contato ali dos meus amigos. A ponte. Eu sempre fui a ponte. Então, inclusive, a ponte a gente fez no meu curso de Relações Públicas. Eu tinha uma agência que a gente tinha a ponte como dentro da nossa logo, no curso de Relações Públicas. E então, assim, para mim foi uma descoberta. Não foi fácil decidir, o que de fato eu ia cursar. Então, eu tive um apoio aí externo de pessoas que estavam ali, naquele momento de vida ali comigo, que elas me ajudaram a entender de fato quem eu era, Porque, por mais que parece ser algo fácil, você decidir escolher um curso, não é tão fácil. Para mim, nunca foi tão fácil. Então, eu via todas as minhas amigas se formando, já quase terminando o curso, aí, para pontuar aqui, eu me formei um pouco mais velha do que o normal, Eu comecei a faculdade em 2017, então minha sala de aula eram alunos muito mais novos do que eu. Então, mas eu decidi no tempo certo, porque afinal no final eu decidi de fato o que iria me mover, e iria traçar ali o meu caminho dali para frente. Então, eu tive mentores, que me ajudaram a me ajudar a decidir, de fato o que eu ia cursar. Eu estava na época em dúvida se eu era marqueteira, se eu era publicitária ou se eu era relações públicas. E aí eu fui literalmente, eu decidi, eu cheguei no curso, eu já cheguei nessas 3 opções por eliminatórias, assim. Eu vou estudar medicina? Não, gente, de jeito nenhum, não consigo me imaginar dentro disso. Então, foi por eliminatória. Então, quando eu cheguei nesses 3 cursos, eu tive um apoio muito importante de pessoas que me ajudaram a entender, de fato, quem eu era, Então, o porquê ser relações públicas aquilo era
aquilo era eu, né? Então, as pessoas me viam daquela forma e eu não me via, né? Então, é muito difícil. Então, esse apoio das pessoas que estão na volta, né? Em volta, ao seu redor, nessa fase de decisão do que você vai cursar, é muito importante. Que aconteceu isso comigo. Então, por que relações públicas? Porque eu sou uma relações públicas nata e eu sou apaixonada pelo que eu faço e pela minha carreira. Show, show. E como que a faculdade te preparou para o mundo da moda? Porque você tem 17 anos de carreira. A faculdade é só 4, a conta não bate. Deve ter uma Janine antes e uma Janine depois da faculdade. E como que a faculdade te preparou para isso? Conta pra gente. Bom, eu digo que a faculdade, ela me preparou, na verdade, para o mercado de trabalho, né? E para o mundo da moda, o que me preparou, né, foram os 10 anos trabalhando como modelo, né? Eu comecei trabalhando com 14 anos. Eu saí de Minas Gerais com 14 anos de idade, vim para São Paulo, fui para a China, morei 9 anos no México. Então, assim, foram muitos anos trabalhando como modelo. E, de fato, foi isso que me preparou para o mercado da moda. Mas eu digo que muito mais, né, do que no mercado da moda, me preparou para o mundo, né? Então, eu digo que a faculdade, ela foi essencial para o mercado de trabalho, porque foi dentro da faculdade que eu consegui ter esse olhar mais profissional do que eu gostava tanto de fazer. Legal. Muito legal. E você mesmo disse que começou, né, com 14 anos como modelo e trabalhou em diversos países, passou por diversos países. E como que essas experiências internacionais moldaram a sua carreira e o que você, enfim, até o que você tem hoje, com o que você trabalha hoje, como elas influenciaram aí no seu dia a dia? Assim, até completando um pouquinho do que eu estava falando, dentro da mesma linha de raciocínio, trabalhar por 10 anos como modelo, muito mais do que me preparar para o mercado de moda, me preparou para a vida mesmo, né? Então, eu saí de casa muito nova e desde muito nova eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de diferentes culturas, né? Pessoas de todos os estados, de diferentes países. Então, isso me deu uma bagagem de conhecimento, de vida e de amplitude, né, de olhar muito grande. Então, eu digo que esses 10 anos trabalhando como modelo, viajando pelo mundo inteiro, eu consegui ter um olhar mais global, né, de um todo. E entender que tudo faz parte dentro de um todo muito maior, né? Então, com certeza, eu diria que esses 10 anos aí como modelo e toda a minha trajetória, eu aprendi muito, muito além, né, de moda. Eu aprendi sobre ser humano, né, sobre culturas e sobre essa pluralidade que nós vivemos. Legal. Acho que é importante. E falando sobre a forma que tudo isso te capacitou para o mundo, eu sou meio suspeito de falar da Janine, porque a Janine já foi minha chefe, né, gente? Então, tanto que eu admiro essa mulher, vocês não têm noção. E você é uma líder nata também, né? E eu quero saber de você, a nossa próxima pergunta, qual foi o projeto que mais te impactou dentro do mundo do mercado, né? Que você trabalhou na Top, né? No mundo Top, trabalhou, hoje você tem outros projetos. E qual foi o projeto que você mais... esse projeto aqui vai me tirar o sangue, mas vai me trazer uns benefícios muito bons, assim. Gente, eu trabalhei assim, eu tive oportunidades de fazer projetos incríveis, né, nesses anos. O Mundo Top, só contextualizando aqui um pouquinho, eu trabalhei por 8 anos no Mundo Top, que é a empresa responsável pelas revistas de luxo e lifestyle, Top Magazine, Top Destinos e Top Carros. E eu entrei, né, dentro do Mundo Top com o cargo, né, ali com a intenção de que eu seria uma representante da revista em eventos, porque a revista recebe convites diariamente de lançamentos e diversas outras coisas, então eu fui contratada para isso. Então, na primeira semana ali já de cara, eu tive uma reunião que mudou completamente o curso. Foi a primeira reunião. Literalmente, foi a primeira reunião
que eu participei e mudou muito o curso, né, do para que eu entrei e, de fato, o que eu estava fazendo no final no Mundo Top, né? Então, assim, falando do Mundo Top em específico, eu diria que o projeto que mudou, assim, a minha bagagem profissional, vamos dizer assim, foi uma matéria que, inclusive, que foi essa que a gente literalmente lançou na primeira semana, né? Sem querer, ali a gente fundou um projeto que foi um dos projetos mais importantes da empresa por muitos anos, inclusive. Então, eu era responsável por esse projeto, onde eu me desenvolvi absurdamente em diversas áreas, né? Então, esse projeto era uma coluna especial na revista Top Magazine, que era para a gente trazer os jovens de sucesso. Então, todos os meses, a gente convidava 3 jovens, né, sendo mulheres e homens, para contar da sua história. Então, eu era responsável por mapear esses jovens, fazer o convite, acompanhar as entrevistas, montar as sessões de fotos, acompanhar as sessões de fotos. Fazia tudo. Fazia tudo. Literalmente, fazia tudo. Então, nesse projeto, eu me desenvolvi muito, porque foram, para vocês terem ideia, no final, eu acho que esse projeto teve já estava com mailing de mais de 200 nomes. Uau. Então, foram muitas pessoas que nós entrevistamos. Então, eu tive, assim, um contato com pessoas incríveis, né, durante esses 2 anos. E eu aprendi muito sobre fotografia, né? Por mais que eu já tinha 10 anos trabalhando como modelo, é diferente você estar na frente das câmeras e você estar atrás das câmeras. Então, eu tive o olhar de trás das câmeras, eu consegui, e como eu já tinha estado muitos anos na frente das câmeras, eu sabia conduzir o convidado na minha frente. Eu sabia quando ele não estava à vontade, eu sabia quando ele estava cansado, quando ele não queria estar ali, quando ele queria fazer mais, quando ele estava se sentindo bonito, quando ele não estava. Então, eu me desenvolvi muito, principalmente nessa parte estética, né, que é fotografia e tudo mais, eu me desenvolvi muito aí nesse projeto. Então, eu posso com certeza dizer que foi um dos projetos mais importantes, assim, da minha vida e que, inclusive, eu fiz muito relacionamento também, né, dentro desse projeto. E deste projeto saíram muitos outros projetos, né? Então, a gente teve um projeto linkado já logo na sequência, onde nós convidamos 40 desses convidados para participar de eventos, né, que, enfim, então, assim, foi um projeto, de fato, muito, muito importante na minha vida, né, e fora os outros milhões aí que sempre, eu digo que todos os dias surgem aí projetos, e eu sou do tipo que topo tudo. Vamos, Janine, a gente precisa de você, vamos. Eu sempre tô aberta, né, a novos desafios, então, para mim, assim, é uma grande jornada que eu sou apaixonada de entrar, não saber onde eu tô entrando, mas ver ali que tem um túnel ali e uma luzinha de saída lá no fundo. É o mal de RP, né? A gente vê qualquer coisa, a gente fala assim, tô entrando aí, hein? Eu vou dar meu nome. Quero fazer. Eu quero fazer e vou dar meu nome. Show. E juntando com essa pergunta, até para falar de projetos, o que te motivou a iniciar o projeto, que eu acho que um dos grandes projetos que você tem até hoje, que é a DNA Agência, e quais são os principais desafios que você tem ali como coordenador, estrategista da agência, principalmente levando em conta esse contexto de relações públicas? Gente, tudo mudou para mim na minha profissão e nesse projeto, né, em especial aí da DNA, foi quando eu entendi que muito além, né, de um serviço que eu entrego para os meus clientes, eu faço parte de algo muito maior, né? Então, o algo maior me motiva muito. O que é esse algo maior? Eu tô ali concretizando os sonhos dos meus clientes. Então, eles sonham muito alto, idealizam algo e eu vou lá e concretizo.
Então, quando eu entendi que, muito além de entregar um serviço para eles, eu cuido dos sonhos deles. E eu concretizo, e eu tenho um poder muito grande nas mãos, e eu quero fazer esse poder ser ainda maior, de transformar, né, esse sonho em algo que impacte, né, tanto na vida dele, quanto na vida das pessoas que ele quer atingir. Então, se você tem um sonho, eu vou lá, te ajudo a concretizar esse sonho. E esse sonho impacta a sua vida. E eu faço parte, eu sou o elo que vou conectar isso. Então, quando eu entendi que eu faço parte de algo muito maior, me fez ver o meu trabalho de uma forma muito diferente. Então, hoje, eu digo que eu tenho muito mais claro a visão de onde eu quero chegar e por quê. Porque, assim, no final das contas, você entregar um serviço por um serviço e você fazer algo pelo fazer e pelo financeiro, enfim, ele fica vazio, né? Você não acorda todos os dias extremamente motivado. Você, quando o seu cliente, sei lá, acontece alguma coisa, você quer desanimar, você quer jogar tudo pro alto. Então, quando você entende que você faz parte de algo maior, você começa a ver tudo isso de uma forma mais ampla. E você entende que você começa a ter um olhar, inclusive, um pouco mais cauteloso, um pouco mais humano. Porque no final, assim, a gente está sentado, eu estou sentada aqui com vocês, é um podcast, mas somos pessoas, somos humanos. Então, a gente precisa se conectar primeiro com a pessoa. Então, eu falo muito assim, se eu não me conecto com o meu cliente, é muito difícil de conseguir entregar algo muito grandioso para ele. Então, e não só com o meu cliente, quem me contrata, vamos dizer assim, mas também com a equipe que toca todo o projeto, né? Porque você, dentro de um projeto, você vai tratar ali com diferentes pessoas. Hoje, os meus clientes, eu trato com, não sei, 10 pessoas por cliente diferentes. Então, imagina se eu não me conectasse, primeiro, com o propósito desse meu cliente, que o propósito dele estivesse conectado com o meu propósito, e que eu não me conecte com as pessoas que vão fazer aquilo acontecer. Gente, é muito difícil. Eu posso dizer que é impossível. Então, assim, é muito engraçado, porque com os clientes que eu não me conectei de forma mais profunda, de forma mais humana, não durou muito tempo. Então, eu entendi isso, enfim, e para mim cada vez é um exercício também, né, que todos os dias eu trago. Porque é isso, no final das contas você precisa se conectar com o seu cliente de forma mais humana primeiro, para depois você conseguir exercer. Então, eu diria que esse é o meu grande... minha grande gasolina, né? Sim. Seria legal. É interessante que o nome é DNA, né? E o DNA tá dentro da gente, não tem nada mais humano do que o nosso DNA, né? E acho muito interessante de que você trouxe um ponto, antes da gente passar para a próxima pergunta, que as pessoas veem a marca como uma logo, né? Tipo, a Gcast é uma marca, é uma logo, mas sempre por trás de uma marca tem pessoas. Exatamente. E a gente, como relações públicas, a gente fala com o chefe, com a cabeça, mas se a gente não tem uma harmonia com toda a estrutura que faz tudo acontecer, não funciona, galera. Então, nosso papel como relações públicas também é fazer com, não só ser a ponte, mas fazer com que tudo orne. Isso que a gente trouxe é muito legal também, porque a gente às vezes quer fazer as coisas por fazer, por dinheiro. E para as relações públicas tem que ter paixão. Eu vou avisar, hein? Eu vou trazer aqui para vocês, né, para contextualizar isso que a gente está falando, com uma metáfora. Inclusive, a gente estuda muito em relações públicas, né? Figuras de linguagem. Vamos lá. Dia de relações públicas. Gente, essas figuras de linguagem, socorro. Eu me considero hoje... eu me imagino como um adaptador de energia. Sabe aqueles adaptadores que você conecta? Sim. Você conecta ali diferentes tomadas
O Benjamin, né? O Benjamin, né? Em Minas Gerais a gente chama T. Também conheço como T. Um T, T. né? Mas se você pega o... Por que do T, né? Porque o T é assim, por isso que a gente chama de T. Mas aí, no final das contas, se você pega aquele adaptador que é o universal, ele não é um T, né? Ele é mais, enfim. Ele é um Benjamin. Gente, aí a gente entra para as diferenças desse nosso Brasil gigantesco. Então eu me considero, assim, eu falo que às vezes eu falo, gente, eu sou um adaptador, assim, eu me imagino, todo mundo vai conectando, plugando ali um monte de tomadas, que é o que no final das contas? São as pessoas, né, os profissionais que, de diferentes, né, de novo, dentro de um projeto que eu toco, às vezes eu trato com 10 pessoas diferentes, dentro daquele mesmo projeto, daquele cliente. Então, cada pessoa, vamos dizer que é uma conexão diferente. Então, qual é meu papel nisso? Meu papel é receber todas essas conexões e conseguir conduzir da melhor forma essa energia que eu estou recebendo e conduzir da melhor forma possível para ficar uma mensagem clara no final. No final. Né? Então, assim, falando até da DNA, por que do nome, né? O DNA, se você for olhar, são vários elozinhos ligados que formam o DNA. Então, é assim que eu vejo, né? Eu acho que nós, relações públicas, nós somos esse elo. E a gente, como esse receptor de tudo isso, a gente tem o papel, nosso principal papel é conseguir receber tudo isso e unificar né, todas essas energias, essas voltagens e passar de fato ali uma mensagem clara. Tanto do cliente para os colaboradores que a gente vai trabalhar, tanto da marca para o público de interesse. Porque no final é isso que a gente faz, certo? A gente pega tudo que o cliente te traz ali de ideias, de briefing e tudo mais, os sonhos, enfim. Ele te coloca tudo na mesa, você recebe tudo isso e você canaliza para o público-alvo. Então, assim, é assim, exatamente assim como eu enxergo. Um adaptador de tomada, gente. E eu acho que é a melhor definição para definir um RP. Você definiu para mim perfeitamente, como eu falo para todos os meus amigos. Gente, o povo vai falar, meu Deus, que maluca, o que tem a ver? Só a gente vai Só entender, entende. né? Ah, e detalhe, né? Eu já tô me imaginando aqueles adaptadores bem modernos, porque aí também tem de voltagens diferentes. Você leva choque, você fica aqui toda descompensada e você tem que ficar firme para poder conseguir entregar o melhor, né? Enfim, a melhor energia possível dali para frente. Sim, e aí, voltando aqui, a Di falou que ela foi pra China, pro Chile. Não, gente, assim, vamos lá, né? Trabalhando como modelo... Trabalhou como modelo. Eu fui pra China, morei na China 7 meses e no México quase 9 anos, né? E recebi também uma proposta que me balançou muito na época, que foi quando eu recebi a proposta do Mundo Top e quando eu recebi essa proposta de modelo, que foi para ir trabalhar em Nova York. Olha só. Nossa. E assim, porque essa proposta é a proposta uma das mais desejadas pelas modelos no mundo inteiro, né? Porque digo que é um dos mercados mais difíceis de você entrar. E assim, quando eu recebi, inclusive, essa proposta, eu falei, gente, mas como assim? Porque eu não tinha altura suficiente, não tinha nada a ver. Assim, os perfis das modelos que iam, eu não me via ali dentro. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu recebi as duas propostas ao mesmo tempo. Acho que foi a vida assim. E aí, o que você vai escolher? Então, eu fiz, né? Trabalhando como modelo, foram China e México. E aí, obviamente, com viagens pessoais, já viajei muitos outros países, conhecendo, enfim. Sabendo disso, né? A gente sabe que a nossa área exige muita criatividade. Né? E como que você usa essas viagens para fora, para o seu trabalho como relações públicas, para gerar essa criatividade dentro do brand, que exige também muita criatividade, dentro da comunicação com tantos públicos diferentes, que exige também muita criatividade. Como que você faz tudo isso virar uma coisa incrível? Eu digo que, né, as viagens, e não só as viagens, né, como esse buscar abastecer, né, essa nossa
essa nossa criatividade é um trabalho diário. Eu, pelo menos, se você me perguntar hoje, Giannini, o que você mais ama fazer nas suas horas vagas? É muito maluco, mas eu vou dizer que é pesquisar e viver pesquisando e me perder pesquisando. Eu amo procurar referências de tudo. Eu começo a procurar referências sobre podcast, eu vou parar lá no Japão vendo, não sei, comida japonesa. Eu adoro fazer isso, adoro viajar em diferentes mundos e conhecer um pouco de tudo. Eu sempre fui muito curiosa, tipo, o vermelho é para... Mas por quê? Mas usam muito vermelho não sei aonde. Mas por quê? Então, eu acho que não só como relações públicas, mas para todos os profissionais de hoje, eu acho que essa alimentar diariamente, né, com experiências, vivências, é fundamental, porque é isso que vai abrir o seu olhar e vai te dar novas ideias e vai te fazer pensar fora da sua bolha, porque a gente tende a olhar para os projetos dos nossos clientes e para o que a gente vai fazer com o nosso olhar, da nossa perspectiva. E não é assim, né? Principalmente sendo relações públicas, você tem que entrar de corpo e alma dentro da visão do cliente. Você tem que ir para o lugar do cliente e olhar da perspectiva dele, para o projeto. Porque se você olha da sua, você está vendo como você faria, como é no seu mundo. Mas se a gente começar a discutir aqui coisas que parecem muito comuns, você vai ver que nós três vamos ter visões muito diferentes, porque nós temos visões, perspectivas de vida muito diferentes. Então, eu digo que essas viagens e tudo, né, que eu tento sempre me abastecer constantemente de novidades, né, de lançamentos e sempre estar antenada, isso vai te dar a bagagem para você conseguir ser um bom profissional e pensar fora da caixa. Então, isso vai te abrir os seus olhares e abrir a sua mente para novas coisas. E como que você vai ter uma ideia, dar uma ideia para o seu cliente se você tem uma visão muito limitada? Como você vai pensar em criar algo inovador para o seu cliente se você faz sempre o mesmo, do mesmo jeito? Então, para você fazer algo inovador, você tem que se inovar. Então, isso é abastecido como? Através de buscar referências, conviver com pessoas de ciclos diferentes, viajar, ir para lugares que você não conhece. Mas eu não viajo, eu viajo uma vez por ano, eu não viajo, não é o viajar. Quando eu falo viajar, também é como eu falei, você dentro da sua casa, na sua cama, do seu celular, você consegue viajar. Hoje a internet, o mundo digital nos possibilitou isso. Você consegue conhecer o mundo inteiro dentro de casa, entendeu? Obviamente que é muito diferente de você conviver, né? Mas assim, você pode também fazer essa viagem de formas muito diferentes. Eu acho que o mais importante é ser curioso, né? Querer aprender, estar aberto a aprender. Então, todos os dias vocês vão sentar com pessoas de mundos muito diferentes. Senta com o objetivo de aprender o que aquela pessoa tem para te falar. Porque é isso, no final das contas, você vai se tornar o pouquinho que você vai acumulando todos os dias. E de diferentes pessoas e diferentes vivências. Show. Muito legal. E falando, até puxando um pouco disso de referências, inspirações, durante a sua carreira, teve algum mentor, professor ou uma figura inspiradora que te motivou de alguma forma na sua trajetória ou impactou na sua carreira? Gente, milhares. Milhares, eu tenho milhares de mentores. Eu digo, inclusive, que as nossas vivências do dia a dia, as nossas experiências do dia a dia, os desafios do dia a dia, eles se tornam os seus mentores, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de mundos muito diferentes,
de classes sociais muito diferentes, de estados muito diferentes. Para vocês terem ideia, as minhas principais amigas, eu sou de Minas Gerais. Eu tenho uma amiga de São Paulo, uma amiga do Rio Grande do Sul, uma amiga assim, que eu falo amigas, né? Eu tenho amigas do Rio Grande do Sul, eu tenho amigas de São Paulo, eu tenho amigas do Pará, eu tenho uma grande amiga venezuelana, eu tenho amigos mexicanos. Então, assim, conviver com todas essas pessoas, você acaba aprendendo muito. Sempre você aprende algo muito único e novo, né? Então, eu diria que os meus mentores são todas as pessoas que eu tive o prazer, né, de conviver em algum momento da minha vida. Porque todas elas me ensinaram alguma coisa. E assim, se você me perguntar, mas me fala um mentor, é difícil pra mim. Porque eu diria assim, de quê? Porque eu tenho o meu mentor comercial, que eu vejo como comercial. Eu tenho o meu mentor que foi assim, a pessoa que mudou o meu olhar dentro de design. Eu tenho o meu mentor como empreendedor. Eu tenho o meu mentor, então assim, eu tenho vários mentores. Porque no final das contas, não se trata de você olhar, né, para uma referência. Vai ser uma referência em alguma coisa, né? Talvez seja em vários pontos, mas eu trato sempre de olhar para todos os dias, para todas as pessoas que estão na minha volta e ver o que de melhor, né, daquela pessoa me ensina. Então, e são através delas que você consegue, de fato, ter esse olhar mais direcionado para cada coisa, né? Esse olhar mais especializado para cada coisa. Perfeito, né? Perfeito, não tem que completar. Falou tudo aqui, galera. Gente, ó, se vocês deixarem, a gente fica aqui até amanhã. Falo mais que lavadeira, rapaz. A Di é uma pessoa que ela me formou muito profissionalmente, né? Trabalhei com a Di 3 anos. E eu quero falar para quem está começando agora, você pode até usar o que você já me falou há 3 anos atrás. Para quem está começando agora, o que você acha que é essencial dentro de um profissional de relações públicas? Essencial? Eu acho que é essencial você... Eu acho que é essencial você respeitar a sua essência e saber que você é único, para começar. Por quê? Hoje eu vejo muitas pessoas tentando ser algo que elas não são. E isso acaba impactando muito nessa falta de identidade, de propósito com o que ela está fazendo e com o comprometimento com o que ela está fazendo. Eu vejo muito hoje, é muito difícil você ver uma pessoa que ela é apaixonada pelo que ela faz e que ela não se comprometa de fato. Porque, no final das contas, ela estar ali é o nome dela, é a carreira dela, é o futuro dela. Como que você não vai ser o seu melhor dentro do que você se propôs a fazer? Então, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela se perde aqui porque ela está, às vezes, tentando ser algo que ela não é, né? Então, assim, entender de fato quem você é e o que te move, o que te faz dar borboletas no estômago, o que te faz acordar todos os dias animado para fazer aquilo, eu acho que é o principal. E, assim, sendo relações públicas, eu acho que você nunca pode, né, dentro do que eu acabei de falar, você nunca pode ter esse olhar limitado e esse olhar com esse certo pré-julgamento, independente do que seja, né? Porque no final das contas, você precisa tirar os seus sapatos e deixar do lado de fora e entrar de pés limpos ali dentro para você começar do zero, né? Então, o estar aberto, né, a ver as coisas sem esse olhar limitado,
isso vai te fazer ser um profissional, não só também de relações públicas, mas sim um profissional de sucesso. E se dedicar muito, né? Ter muito comprometimento. E, de novo, não é um comprometimento... quando a gente trabalhava juntos, não era o seu comprometimento comigo, era o seu comprometimento, inclusive, com você mesmo, do que você se propôs a fazer de melhor, né? Então, para você ser um bom relações públicas, primeiro, respeite, né, a sua essência, quem você e se comprometa com o que você se propôs a fazer, né? Já que você está ali, dê o seu melhor. Então, em segundo... você é um canal muito importante ali, né? Sendo relações públicas, você é um canal muito importante. Então, você precisa, né, ser um profissional, de fato, que esteja ali aberto a entender a situação do seu cliente, a se colocar no lugar dele, né? Ter esse olhar mais neutro para tudo e mais globalizado também, que é muito importante. Demais. Muito legal. E você já comentou também uma parte aí que você é curiosa, que você gosta de pesquisar e tudo mais. Como você vê a questão da educação contínua, né? Então, a todo momento a gente está estudando, está pesquisando, tudo mais. E se você tem planos de buscar algum curso, um novo curso, uma especialização no futuro, principalmente na área ali de relações públicas ou até mesmo em outra área que você tem interesse também. Eu sou a maluca do estudo, literalmente. Para vocês terem ideia, quando eu me cursei, que isso foi um grande diferencial também na minha carreira, porque ao mesmo tempo que eu ingressei na faculdade, eu ingressei dentro da minha área, né, que é relações públicas. Eu comecei com os dois ao mesmo tempo, que foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu dizia que eu estava cursando duas faculdades ao mesmo tempo de forma intensiva. E para vocês terem ideia, durante os 4 anos fazendo a faculdade, a gente passava pela matéria de, não sei, um exemplo. De branding. E na faculdade, como é um curso, obviamente, que ele tem que abordar diversos pontos ali, e você precisa passar por aqueles pontos, obviamente de uma forma que você entenda, que você capte a mensagem, mas muitas vezes você não se aprofunda, né, da forma, pelo menos que eu gostaria de me aprofundar em determinados assuntos. Então, durante os 4 anos da faculdade, eu devo ter feito, sem brincadeira, eu acho que uns 15 cursos ao mesmo tempo. Então, assim, eu cursando a faculdade, trabalhando. Eu fazia finais de semana, online, em dias que não tinha aulas presenciais. Eu fiz inúmeros cursos. Então, eu fiz, por exemplo, do branding, eu fiz curso de branding. Eu fiz curso quando a gente entrou em mídias dentro do curso, eu me lembro, que a gente começou ali a entrar dentro do digital e foi aí que eu me apaixonei pelo digital. Então, quando a gente passou por essa matéria, eu busquei um curso de digital. E aí eu fiz o curso de digital, me apaixonei ainda mais. Eu fui lá e fiz um curso especializado em redes sociais. Aí eu fui lá e fiz um curso de e-commerce na prática. Aí eu fui lá e falei, mas o e-commerce, mas essas redes sociais me interessaram. Eu fui lá e fiz um curso de Instagram. Eu fui lá e fiz um curso de Facebook. Eu fui lá e fiz um curso de tráfego pago. Então, assim, eu acho que esse, né, aprendizado constante, ele é obrigatório. Ainda mais na sociedade que vivemos hoje, no mundo que a gente vive. Que tudo muda muito rápido. A gente está girando numa velocidade muito rápida e as coisas estão passando. Hoje você aprendeu sobre podcast, amanhã não é podcast mais, amanhã é videocast. É outra coisa. Então a velocidade que as coisas estão mudando é muito rápido. Se você não estiver constantemente se atualizando, você vai ficar para trás, meu amigo. Então, mas eu não consigo fazer cursos. Gente, se eu falar a quantidade de coisas que eu aprendi no YouTube,
Assim, literalmente. É assim, aprenda você mesmo sozinho e se vira. Exatamente assim. Então, eu acho que você tem, né, até voltando na pergunta anterior também para relações públicas, gente, relações públicas, ele tem que andar 10 passos na frente do cliente, ele tem que ter ali um manual de crises e de planejamento muito já antecipado para ele conseguir prever um monte de coisas. E como é que você vai andar muito à frente dos seus clientes, se você não tem um curso, se você não se atualiza, se você não tem esse olhar que busca, né, novidades, inovação, como é que você vai andar na frente do seu cliente? Como é que você vai trazer ideias para uma pessoa que já está... Porque normalmente os seus clientes, que já são pessoas, às vezes, que estão em um patamar de sucesso, vamos dizer assim, como é que você vai chegar para essa pessoa, que já é uma pessoa que está num patamar alto, muitas vezes, como é que você vai surpreender este cliente? Se você não tiver conhecimento, se você não tiver se especializando cada vez mais. Então, assim, para mim é indispensável não só para o profissional de relações públicas, mas como todos os profissionais dos dias de hoje. É fundamental. Sim, perfeito. E saindo um pouquinho do roteiro de novo. Adoramos sair do roteiro. Do roteiro, pra gente passar para o nosso momento especial aqui, qual foi o seu maior erro na sua vida profissional e o que você aprendeu com ele? Meu maior erro... Ai, gente, diariamente a gente erra pra caramba, né? Colocando aqui o meu maior erro. Rapaz, eu vou te responder essa pergunta de uma forma que até... montando a bio para mandar para vocês, eu me pus a pensar muito. Eu acho que o meu maior erro, até hoje, inclusive, é às vezes de não acreditar de fato quem eu sou e em qual posição eu estou. E quando eu falo isso, é porque a gente tende sempre a se colocar para baixo. Sabotar, né? A gente se sabota muito. A gente, às vezes, não consegue... enxergar de fato quem nós somos, em qual posição estamos e de fato o poder que nós temos. Então, eu acho que o meu maior erro até hoje foi sempre achar que eu não estava pronta. É sempre achar que eu não estou pronta para aquilo. É sempre achar que ainda falta. E ainda falta, de fato. Mas ainda falta para quê? Porque no final das contas, hoje você já tem uma capacidade aqui. E aí te chega algum pedido, algum novo projeto, e aí você fica, às vezes pode ser o mesmo projeto do que você já faz, e você fica ali se perguntando se, mas será? Enfim, então, até recente aconteceu algumas coisas comigo que me fez pensar muito nisso. Que eu estava indo muito atrás de um sócio. A Ingrid aqui, ó. Bora, sócio. Vamos. E eu escutei isso, não foi só de uma pessoa. Você não precisa de um sócio, Janine. Talvez sim, mas lá na frente. Você precisa de mais pessoas com você. Porque você é uma boa líder e você exerce um excelente trabalho. Só que para acreditar nisso, de fato, porque você tem esse medo, né? E às vezes o medo te limita, às vezes o medo te impede de crescer. Então, o exercício que eu venho fazendo muito hoje é ver o todo. Porque quando a gente tem uma visão do todo, que é de onde eu vim, de onde tudo começou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Quando você vê tudo isso, até falando de desafios diários, de coisas que vão surgindo, e às vezes que você vai se perdendo nesse caminho, no sentido de, será que eu consigo? Será? Mas
não, esse desafio aqui... E acontece que muitas pessoas acabam até desistindo dos sonhos. Né? Então, quando você tem esse olhar total de onde você saiu, né, do ponto inicial do seu projeto, aonde você está e aonde você quer chegar, você lembra de quanta coisa você já passou e que aquele desafio daquele dia talvez seja algo que você já tenha passado coisas muito piores, mas você esquece, que a gente esquece, né? Então, fazer esse exercício diário, ele é muito importante. Então, eu acho que o meu erro, às vezes, é ter deixado isso um pouco de lado. Eu foquei muito nos meus clientes, em entregar um bom trabalho e tudo mais. Só que, inclusive falando agora de projetos futuros, o meu propósito aí, a minha meta é, de fato, de me aprofundar mais nisso daqui, né? E, de fato, colocar muita gasolina nesse meu projeto. Porque... escrevendo a bio para mandar para vocês, eu falei, gente, a terapia. Quanta coisa! Então, eu acho que é isso, assim. E, obviamente, todos os erros diários, né, meu Deus do céu? Eu falo, meu Deus, não acredito. E ainda chegando quase no final, mas temos todo mundo. Mas a gente tem aqui um momento muito especial, que é o momento do conselho do convidado. Então, Janine, qual conselho você dá para a pessoa que está entrando hoje no mundo de relações públicas? Meu conselho foi até um pouquinho do que eu estava falando antes. Primeiramente, dedique muito tempo a, de fato, entender o que te brilha os olhos. Dedique bastante tempo a se imaginar naquela situação por muitos anos e se você vai se sentir motivado, se aquilo vai brilhar os seus olhos, se aquilo vai, de fato, ser um sonho, porque eu entendi uma coisa, os nossos sonhos, eles fazem parte sempre de um outro sonho, porque nós, seres humanos, somos assim, a gente acha que a gente quer estar aqui no podcast, aí a gente esteve aqui no podcast, a gente fala, não, mas agora eu quero estar na Globo, né? Na TV. Próximo passo. O próximo passo, porque a gente sempre quer mais, né? Então, primeira coisa, você precisa, né, entender de fato o que te brilha os olhos, o que vai te fazer acordar todos os dias motivado e, obviamente, essa motivação também provém de outros fatores, né? E dedique esse tempo, porque isso vai dizer muito do que você vai exercer dali para frente. Porque a sua faculdade, né, eu, por exemplo, eu agradeço imensamente por ter tido essa trajetória e ter escolhido o meu curso já um pouco mais velha e ter, de fato, sido uma decisão assertiva. Mas eu conheço inúmeras pessoas que fizeram o curso e nunca exerceram, né? E, obviamente, também, uma faculdade, eu digo que tudo que você aprende nunca é perdido. Você transforma aquele ensino em outras coisas, né? Em outras vivências, em outras experiências. Então, a faculdade em si, ela nunca, nada que você aprende nunca fica perdido. Mas, obviamente, se você estuda algo que te direciona, te encaminha pro seu sonho master, que eu digo, você, né? Uma coisa é você aprender hoje sobre água, amanhã você aprende sobre refrigerante. Uma coisa você aprende sobre água e amanhã a gente vai aprender sobre os processos de criar isso daqui. Então, você vai se aprofundando, você vai sendo mais especialista naquilo. Então, primeira coisa é isso. Dedique o seu tempo a, de fato, entender. Até a gente falar de relações públicas, gente, mas dentro de relações públicas... É um mundo. É um mundo, né? Então, pessoas dentro do meu próprio curso, gente, cada um faz uma coisa totalmente diferente da outra, né? Então, gestão de crise, por exemplo, eu falava, misericórdia, gente, se eu tiver que trabalhar com isso daqui, minha professora é o máximo, inclusive era uma das minhas professoras que eu falo, gente, então, assim, você precisa, dentro, inclusive, de relações públicas, entender o que, de fato, você quer fazer. De novo, você precisa se conhecer, né? E saber, de fato, o que vai brilhar os seus olhos. E, fora isso,
tenha esteja aberto para a vida, né, para você aprender com tudo que você tem diariamente contato. Então, seja com pessoas, seja com experiências, seja com tudo. Esteja aberto a sempre aprender e aprender e aprender. E eu acho mais importante, além de aprender, olhe, né, para todo o seu entorno, para as pessoas que estão com você, de forma, vamos dizer, igualitária, que deveria ser algo óbvio, né? Mas não é, muitas vezes. Olhe para todas as pessoas, independente de posição que ela esteja, e sempre dê, né, espaço, dê ouvidos, dê atenção da mesma forma. Porque, gente, o mundo, ele é cíclico. Hoje aquela pessoa pode estar abaixo de você. E desse tamanho. E deste tamanho, um dia desse tamanho. Hoje ela pode estar abaixo de você. Amanhã ela pode te indicar em um novo trabalho. Isso aconteceu muito comigo. Gente, é assim, eu posso aqui colocar inúmeros exemplos. Eu tenho clientes que eu chego, as vendedoras me amam e brincam comigo. E a vendedora saiu desse cliente que eu atendia, foi para outro cliente e me indicou no outro cliente. Então, eu acho que assim, esteja aberto, né? Seja mais humano. E lembre-se que antes de um projeto, de um negócio, existem pessoas e você precisa se conectar primeiramente como humano, né? Se conectar com aquela pessoa para depois vir um projeto, para depois vir um serviço. Demais. Tô ficando até triste que o papo tá acabando. Ah, não! Vamos ter que fazer parte 2. Parte 2. Gente, me chame, adoro. No Dia Internacional das Públicas, ela volta. Da próxima, vou trazer um queijinho aqui lá de Minas Gerais, um cafezinho e pronto. Vamos gravado. passar muitas horas. Ainda bem que tá gravado. Tá gravado. Me chame. Janine, muito obrigada por compartilhar tantos insights, tantas experiências com a gente. Tenho certeza que não só para mim e pro Kaique, que já te conhece, mas com certeza fiquei super admirada. Mas muitos de quem tá assistindo a gente agora, de quem vai assistir, vai se inspirar, vai levar seus conselhos pra vida, que foram ótimos. Mas a gente também quer te acompanhar no dia a dia. Então, qual é o seu arroba? Como que a gente pode te achar na internet? Gente, meu arroba, me sigam. Eu sou ótima, adoro conversar. Me chamem, me sigam que eu vou trocar vários papos com vocês. É Janine Nunes, o meu Instagram. Então, me sigam. E tem o arroba também da agência, que já eu vou lançar lá no meu pessoal. E foi um prazer ter aqui, uma honra, né, demais ter aqui. Só puxando um ganchinho do que a gente falou sobre... Ele não quer ir embora, gente. Eu não quero ir embora. O ganchinho do que a gente falou antes, em outro contexto, eu estudei com a Di também, né? Eu esqueci disso. Então, além de estudar com ela em outro tempo, 4 anos depois... Olha o que eu falei do mundo ser cíclico. Ela me chamou para trabalhar com ela. Então, assim, galera, o mundo é realmente muito pequeno e estejam realmente abertos. E pega essa dica que ela falou aqui, outras 300 que ela falou, anotem tudo e levem para a vida, porque vai fazer muita diferença. Mas aí eu vou te falar. Fala. Você, de 4 anos de faculdade, você foi uma das pessoas que eu me conectei de verdade. Aí, ó. Conexão. Que é o que eu falei da conexão. Então, quando é verdadeiro, isso, gente, uma conexão feita de forma genuína, ela é para sempre, ela é para a vida, né? Então, eu te chamei porque quando, né, eu tava ali na minha loucura, eu precisava crescer, eu precisava de ajuda, e aí eu lembrei, né, eu falei, gente, eu queria uma pessoa assim. Kaique, por quê? Porque, de fato, essa conexão foi marcante para mim, né? Então, eu falo muito isso. Você já tá ali, coloca a sua marca, né? Por onde você passe, deixe a sua marca. Façam as pessoas lembrar de você, né? Então, eu lembrei de você.
E aí depois a gente trabalhou por muito tempo. Ele me abandonou. Choro, lágrimas até Sabia que ela hoje. ia falar isso. E olha onde estamos, né? Então, é isso. Daqui a pouco você vai estar de novo lá na agência, DNA. Gente, a gente nunca desiste. Sou brasileira, nunca desisto. Daqui a pouco você vai estar, né, em uma outra posição, em uma outra empresa, e a gente está aqui, conectados. Porque, de fato, foi uma conexão genuína. Sim. Então, eu acredito muito, muito nisso. Eu levo isso para minha vida, em tudo que eu faço. Não é só papinho aqui para ficar bonito no podcast, não. É verdade, É real. verdade, real. Eu me conecto com as pessoas, eu gosto de conhecer, eu gosto de bater papo com as pessoas, eu gosto de saber da vida delas, porque é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou aprender. E ser relações públicas para mim é isso, é você se conectar com as pessoas, você ser esse elo e, O nome de fato, fala, né? Relações públicas. Exatamente, ser, né, estar ali com o público. E eu amo gente, muita gente, eu amo conversar, amo falar, amo. Então a gente vai ficando por aqui, né? E pra você que nos assiste no YouTube, curte aqui, comenta quem você quer ver nos próximos episódios, comenta o que você achou dessa entrevista. E para nos achar na rede social, tanto no AGCast, tanto na AGCom, @AMBMorumbinaVO. A gente tem TikTok, Instagram, YouTube, a gente tá em tudo que é lugar. E para poder me achar na minha rede social pessoal, é Kaique Pedrosa, e a Ingrid. Ingrid.ac. Gente, eles estão demais. Globo, você tá perdendo 2 repórteres, 2 entrevistadores maravilhosos. Gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito, Obrigada. muito feliz né, desse nosso papo, pelo convite. E espero a parte 2. E é isso, galera. Com queijinho. Com E um queijo. Um beijo, até a próxima. Beijos, até a Beijos. próxima. Tchau.